E nós lutamos muito para que todos os estados tenham sua Câmara especializada. Porque lá na Câmara especializada é onde se discute as questões inerentes à engenharia de segurança do trabalho. Não é legal o engenheiro mecânico estar discutindo, né, as questões de engenharia de segurança do trabalho. Perfeito, perfeito. Então, cada estado, e a gente busca, cada estado, com a criação da, das associações regionais, é o ponto principal da formação da Câmara. E fazemos gestões junto aos presidentes de CREA, que é importante ter a Câmara de Trabalho, né? Porque a Câmara é quem define, teoricamente, é quem define a fiscalização, né? A Câmara depois do plenário do CREA, a segunda instância, a primeira instância é a Câmara, a segunda é o plenário do CREA, a terceira instância é do CONFER. Então, veja o tamanho da importância das câmaras. Ainda tem alguns presidentes de CREA que não entenderam essa importância, né? Então, uma das metas nossas, né, é deixar a ANEST, em 2027, com os estados tendo suas câmaras atuando, e câmaras puras. O que é pura? Porque, às vezes nos CREA, nos pequenos, nos menores, existem as câmaras que não são puras. Engenheiro mecânico, engenheiro de Mistura, segurança, mistura, mistura engenharias. modalidade. Mistura a modalidade. Tá, E o nosso objetivo é ter as câmaras puras, só engenheiro de segurança do trabalho, certo. discutindo suas questões relativas lá na Câmara. Então, a importância da Câmara é fundamental. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Evandro, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Inicialmente, agradecer o convite, né? Proteção Tendência, né? E estamos à disposição para alguns esclarecimentos que, porventura, precisam ser feitos. Claro, claro. Bom, Leandro, você recentemente assumiu a presidência, voltou a assumir a presidência da ANEST, né? Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, entidade que representa a grande maioria dos engenheiros de segurança do Brasil. E nesse novo desafio, nós tivemos aí um problema pessoal com o nosso presidente Milton, né? Ele teve um problema de saúde, teve que abrir mão do cargo que tinha assumido. Foi ano passado, né? Foi? Foi 2023. 2 anos então. 2020, janeiro de 2024, né? Ele assumiu em 24, tá, exatamente. Eu conversei com ele também, Uhum. e você era vice-presidente e por capacidade, competência, foi reencaminhado, né, a esse posto, né? E eu queria exatamente falar, mas antes de falar da Nest, né, da importância da Nest, eu queria dizer o seguinte: a Paraíba está tomando conta da segurança do trabalho, né? Porque o Nivaldo, nosso amigo Nivaldo, é presidente da FENATEST. Você é presidente da ANEST. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, que é da Paraíba. O Nivaldo é da Paraíba. Você, presidente do Tribunal Superior do Trabalho também, né? Também. Paraibano, de Também. Caicó. Então a Paraíba É, está ocupando espaço. Daqui a pouco o mundo vai Caicó ser não, pequeno para a Paraíba. Catolé do Rocha da Paraíba, né? Caicó não, Catolé do Rocha da Paraíba. Legal, legal. Superior Tribunal do Trabalho. Então é um momento de pessoas competentes ocupando os espaços, né? E se você foi convidado é pela sua capacidade de aglutinação, você é uma pessoa que está sempre articulando em
prol da segurança do trabalho. E eu queria começar exatamente falando da ANEST, da importância da ANEST. Hoje a ANEST já está com 26, vocês chamam de federadas, ou Afiliado. federadas, né? Que são Afiliado. associações estaduais, e 26, Sim, mas não são 26 estados. Tem alguns estados que têm mais de uma associação, é isso, dividido, né? correto. E a meta é atingir todos os 27 Estado mais o DF. Distrito Federal, né? Então tá faltando pouco aí. Está faltando alguns estados, o Acre, Rondônia e o Amapá, né? Sim, Já que recentemente foi criada a Associação de Roraima, né? A Roraima, SRE, e legal, temos dois estados que a gente está retomando as atividades. Os estados que essas duas entidades caíram no marasmo e agora a gente está tentando reconstruir essas duas entidades. E a gente, com isso a gente fecha o país como um todo dos regionais, porque as regionais são muito importantes para a engenharia de segurança do trabalho. É nos claro, regionais onde se formam os plenários do CREA com a participação da engenharia de segurança. Então, é muito importante a formação das entidades regionais em cada estado. perfeito. E eu queria ver exatamente essa questão. Na verdade, quando você foi presidente, nós tinha o quê? 15, 16 federados? Quando assumi, tinha 11, né? Certo, Tinha 10. Entreguei ao ex-presidente Bevenuto 12. E o Bevenuto deu um impulso muito grande, até pelo reconhecimento da segurança do trabalho, o, o próprio Confer contribuiu nesse crescimento, né? E perfeito. chegamos a 26 entidades, né? Por exemplo, o Paraná, lá no sul, tem 3 entidades, todas três filiadas à ANEST. Sim. E E você. agora Sim. a intenção nossa é fechar todos os 3 estados que não têm entidade ainda. Está em processo de construção. Mas há um tempo atrás a gente tinha uma situação que eu queria conversar, obviamente, Sim, que era a representação da engenharia de segurança dividida através das SOBs, que tem uma atuação mais no Rio de Janeiro, alguns estados também, mas a NEST também era mais ou menos dividida, onde tinha a representação das SOBs, não tinha da NEST. Hoje a NEST já tem representação nos estados. Parece que a Nest hoje ocupou os espaços, né? E a Sobis continua lá, acho que é Pará, Rio de Janeiro, bom, menos estados. Então, assim, eu queria que você falasse exatamente sobre se não é prejudicial para a engenharia de segurança essa divisão, né? De ter duas entidades nacionais que representam sociedades estaduais. Alexandre, eu fui líder estudantil, né? E lá no movimento estudantil, eu aprendi que espaço em política não pode estar vazio, tem que ser ocupado, Nossa, né? vago é ocupado por alguém, né? Pois é, como a SOB ficava muito lá no eixo do Sudeste, né, Sim, especialmente no Rio e Minas, então houve uma necessidade das próprias entidades se aproximar da ANEST. Por exemplo, a entidade do Paraná era filiado à SOBs, Minas Gerais não tinha entidade nossa. Hoje temos, né, e alguns outros estados o pessoal foi vendo o trabalho intensivo da ANEST, né, em prol da engenharia de segurança do trabalho, e esses espaços foram ocupados. E daí fomos criando mais entidade e tal, e hoje basicamente, a gente é hegemônico no país em termos de representação da engenharia de segurança do trabalho no âmbito nacional. muito bom, muito bom. E quanto à questão da polarização que existia, Sim, de fato, a polarização, assim, ela sempre traz um resultado, né? Às vezes é resultado bom, às vezes é resultado ruim, né? Nunca me incomodou ter duas entidades. Só como o perfil da nossa entidade é de buscar, de federalizar, de regionalizar as entidades, chegar nessa formação, nós chegamos na situação que hoje nós temos. Era essa a situação que existia, né? E hoje a gente tem ampla maioria no país todo. e acho que a Nest ela tem crescido muito nos últimos anos, né? O trabalho de vocês é se consolidando. Tem o Conest e o Enest, né? São dois Sim. eventos importantes, o Congresso Nacional e o Encontro Nacional. Aliás, já está marcado, acho que para Goiânia, né? O Conest, é isso? O ano foi o passado, né? Ah, O tá. Condeste, o Condeste esse ano é 21 e 22
de novembro, 21, 20, 21 e 22 em Brasília, Ah, vai né? ser em Brasília, tá certo, tá certo. Eu confundi E o Brasília. Eneste é agora em julho, em Teresina, Piauí, né? Isso. 7 e 8 de julho em Teresina. A Legal. questão ainda voltando um pouco do crescimento da NEST, deve também a gente ter conseguido fazer um grande Coneste. Isso aí motivou as pessoas, os engenheiros dos estados, né, a se aproximar da NEST e a gente começar a criar entidades regionais, né? Uhum. E nós partimos do princípio, não, tem um congresso, vamos ampliar mais, fazer um encontro nacional. E esse encontro nacional hoje é um encontro bem sucedido. E o Condeste hoje não é mais um congresso nacional, ele é um congresso de porte internacional. Nós temos em todos os Condestes a participação de engenheiros de entidades representativas de Portugal, todos os países da África, da Colômbia, do Peru, da Espanha, né? O próprio pessoal da Espanha veio aqui, fez uma séria homenagem às pessoas de destaque aqui no Brasil, e a gente tem trocado essas figurinhas com todos os países, né? Esse intercâmbio da ANEST e os países da língua portuguesa e da Espanha, e também alguns da América do Sul, isso aí tem ampliado muito a frente da ANEST. Muito bom. E o papel da Ernesto também é um papel de estar representando a engenharia, né? E como é que você vê hoje o papel do engenheiro de segurança em relação ao seu desafio de trabalho, dia a dia? Você é um homem que atua aí no Nordeste com muita competência na sua empresa, você tem uma consultoria respeitável, né? Hoje em dia a engenharia cada vez a segurança do trabalho ganha importância e a engenharia de segurança também ganha importância. Como é que você vê o papel desse profissional que hoje é formado, é colocado no mercado? Como é que ele está se preparando? Como é que ele está encontrando os desafios aí? Esse papel do engenheiro é um papel que os engenheiros profissionais, né, como de uns 10 anos para cá, ampliou muito o mercado da engenharia de segurança do trabalho e também ampliou bastante as escolas de formação, né, as faculdades que formam engenheiros de segurança do trabalho, e os profissionais procura a cada dia melhorar um pouco o seu rendimento, né? Alguns anos atrás, você tinha, a revista Profissão tinha um congresso aqui, a Prevenor, da qual a gente já participou em quase todas as edições, né? E aquilo ali era um palco importante de formação, de formação, mas de fomentar conhecimento aos profissionais. E esses profissionais procuram as entidades regionais, é aí o segredo das regionais, trabalhar com os profissionais em cada estado, oferecendo cursos, treinamento, capacitando, habilitando cada dia os profissionais a entender mais qual é o papel da engenharia de segurança do trabalho, que é um papel que eu chamo, alguns amigos lá do DF chamam a engenharia social, porque a engenharia de segurança é essa que defende a vida dos trabalhadores, né? E defende a sociedade de uma forma geral. Quando eu defendo o trabalhador, eu estou defendendo a sociedade dos absurdos, dos acidentes, das doenças que proliferam no mercado de trabalho. Então, esse é o que eu vejo dos engenheiros, buscar sempre conhecimento, né? E a gente tem dado essa contribuição através dos dois congressos nossos, do CONEST e do ENEST, e também dos congressos regionais. E a gente agora, o ano passado, no mandato de Milton, foi criado a Semana das Regionais. Durante a semana todinha, através da TV Anest, a gente tem atividade, né? Em cada região faz um dia. A região Nordeste faz um dia, a região Sudeste faz um dia, Nordeste. Então, como E nós temos transmitido, o evento é local e transmitido para os outros estados, é isso? as outros estados, através da TV Legal, Anest. legal. Então, é um papel que a gente tenta buscar o profissional de forma que esse profissional sinta-se como a entidade está levando algo para ele que possa acrescentar na vida profissional. Perfeito, perfeito. Leandro, é só a Prevenor, estamos com um projeto de retornar em 2026, tá? Contamos com o seu Isso. apoio aí. Vamos Vamos, trabalhar sobre isso, que é um evento que a gente sempre gostou muito de realizar e estamos com tudo certo aí para começar a voltar a rodar no Nordeste, que é um evento que realmente cumpre um papel de divulgação. Assim como os congressos, os encontros
de associações como a Anest, né? A gente também gostava muito de estar presente aí próximo. Você foi um incentivador do Premenor, foi com sua participação física e jurídica, né? Foi muito importante a sua presença e eu queria te agradecer sempre o apoio que você nos deu aí. Mas outro ponto importante é que vocês da área de engenharia e segurança, né, a Anest e as federadas têm a participação nas câmaras, né? Não só a participação, mas a criação de câmaras de engenharia e segurança, né? Esse é um desafio aí, porque como a gente está falando de uma área relativamente pequena frente a outras engenharias, né? A civil, a engenharia mecânica, né? Em termos de números, né? E às vezes o problema é que o cara é engenheiro mecânico e engenheiro de segurança, daí ele opta por ser engenheiro mecânico lá no CREA, né? Então esse é um desafio de ocupar esse espaço e abrir mais participação para a engenharia de segurança. Como é que está essa questão junto aos CREAs regionais? Ok. Eu vou fazer um pequeno resumo, didaticamente, Ótimo. para que quem está nos ouvindo, está nos vendo, entenda. Em cada CREA tem uma Câmara Regional de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? O CONFEA tem a Câmara Nacional Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, que compõe todas as câmaras, é composto de todas as câmaras, e nos estados onde não tem Câmara, tira um representante no plenário de cada CREA, em formação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E nós lutamos muito para que todos os estados tenham sua Câmara especializada. Porque lá na Câmara especializada onde se discute as questões inerentes à engenharia de segurança do trabalho. Não é legal o engenheiro mecânico estar discutindo, né, as questões de engenharia de segurança do trabalho. Perfeito, perfeito. Então, cada estado, e a gente busca a cada estado, com a criação das associações regionais, é o ponto principal da formação da Câmara. E fazemos gestões junto aos presidentes de CREA, que é importante ter a Câmara de Trabalho, né? Porque a Câmara é quem define, teoricamente, é quem define a fiscalização, né? A Câmara depois do plenário do CREA, a segunda instância, a primeira instância é a Câmara, a segunda é o plenário do CREA, a terceira instância é do CONFER. Então, veja o tamanho da importância das câmaras. Ainda tem alguns presidentes de CREA que não entenderam essa importância, né? Então, uma das metas nossas, né, é deixar a Anest, em 2027, com os estados tendo suas câmaras atuando, e câmaras puras. O que é pura? Porque, às vezes nos CREA, nos pequenos, nos menores, existem as câmaras que não são puras. Engenheiro mecânico, engenheiro de Mistura é engenharias. Mistura a modalidade. Tá. E o nosso objetivo é ter as câmaras puras, só engenheiro de segurança do trabalho, Certo. discutindo suas questões relativas lá na Câmara. Então, a importância da Câmara é fundamental. E uma das metas nossas é a questão das câmaras dentro dos plenários, dentro dos CREA regionais. Recentemente, a gente elegeu o coordenador nacional da Câmara, lá em Brasília, né? É o companheiro Hilário do DF, né? A Anest fez um trabalho junto com as regionais. A Câmara do CREA de Brasília ou do CONFEA? Você está falando? Do CONFEA. Do CONFEA. A nacional, tá. Nacional. Perfeito. Quer dizer, quem é da especializada nacional é do seu CREA. Sim, claro. Obviamente ele está. Ele atua em Brasília, tá. E vai para a nacional, ele foi o coordenador nacional, o colega é adjunto lá do Espírito Santo, e a Anest fez um trabalho muito de base, nós discutimos com todos os estados, né? E ganhamos por 21 a 4 votos, ou foi 5 votos, foi esmagadora. Sim. A nossa participação lá em Brasília esse ano, né? De ter essa Câmara Nacional. A Câmara Nacional, que é o fórum mais importante da engenharia de segurança do trabalho, dentro do sistema CONFEA-CREA, é a Câmara Nacional, né? Perfeito. Então, é um dos pontos importantes nossos, é criar a Câmara especializada em cada regional, em cada CREA regional. Hoje são quantas, só para a gente entender aí? Hoje nós temos... Estou falando de 27 CREAs, né? São 27 unidades federativas. Nós temos em torno de 16, 17 câmaras. É bem atuante, então, já faltam umas 10, então. Na última reunião tinha 8 representantes de plenário, né?
De 27 tira 8, eu acho 17, 18 por aí. Tem um estado que faltou, em torno de 17, 16, 17. Câmara especializada. Já evoluiu muito, né? Sim. No início, a primeira Câmara foi a de São Paulo, né? E só tinha uma, depois criou a do Rio, a de Minas, né? Eu me lembro que começou bem pequeno, assim, era uma conquista, cada câmara parece que era um gol de jogo, né? Eu me Foi, lembro da gestão do Murilo e da Anésia, eu acho que tinha 4 ou 5 eu me câmaras, lembro né? do Murilo, falava, o Murilo era um lutador por essas questões das câmaras, né? E foi muito difícil o início, agora parece que as coisas estão começando a se consolidar, né? Porque se os presidentes querem entender, é uma fonte de renda, né? Se a engenharia de segurança do trabalho passa a ter sua Câmara, aumenta o potencial de fiscalização do sistema. Então, é um retorno para o CREA. Só basta ter essa compreensão. E porque muitas vezes um engenheiro, o profissional, vamos dizer assim, né, generalizando para todas as profissões, ele não entende muito bem o papel do conselho, né, que é fiscalizar ele, mas também os outros. Então ele fica reclamando, o cara faz as coisas errado lá e tal, e é o conselho, é o órgão que poderia ajudá-lo, porque a gente está muito atrelado ao Ministério do Trabalho, a achar que o Ministério do Trabalho. Mas essas questões de exercício profissional está ligado à responsabilidade dos conselhos regionais e o CONFEA, né? Esse é o papel constitucional dos conselhos, né? Fiscalizar o próprio profissional, né? Porque quando acontece alguma coisa estranha, uma ponte, um viaduto, né? Que a sociedade hoje está o CREA, né? Porque a sociedade entende que o CREA é o guardião também da própria sociedade, né? Mas é através do exercício do profissional que pode ser o guardião da sociedade, né? E essas compreensões, às vezes, o próprio profissional de engenharia não tem essa formação e fica um pouco perdido, né? Quando o papel do CREA, mas o papel do CREA é fiscalizar a gente mesmo, o nosso papel como profissional. Até porque E tem alguns maus profissionais que acabam ocupando lá para ganhar um dinheiro. Hoje em dia não é mais tanto, mas tinha uma época que era muito comum, né? O cara tinha 300 empresas que ele assinava como, né? Não chega a ser 300, mas muitas empresas que ele nem aparecia, nem mas conhecia o local, e está não é ocupando o espaço de um bom profissional que podia estar ali e está deixando de fazer a segurança, que é mais importante, né, para a população. Então, para o profissional, bom, estava sendo prejudicado, e a sociedade como um todo, porque a empresa pagava menos, obviamente, fazia um acordo lá para pagar um dinheirinho menor, né, do que um salário digno, né, e o cara assinava lá como responsável pelo SESMIT, é né. os famosos canetinha de ouro. E os CREA tanto anda atrás, para o Conselho de Ética, né? O cara sem contrato, ele não vai nenhuma. Nenhuma, não tem condição. Isso, por Né? exemplo, por exemplo, se eu sou do meu estado, eu constato que eu tenho um engenheiro que está fazendo esse. Eu posso recorrer ao CREA para fazer uma denúncia desse profissional. É isso? E a Câmara, se tiver no estado lá, ou se não tiver, vai ser uma outra Câmara que vai julgar. Por isso que é importante que uma Câmara de Segurança ela é especialista no assunto, Sim, né? sim. Sim, porque o início do processo é ir para a Câmara especializada, né? Sim, E depois a parecer da Câmara especializada, aí vai para o Conselho de Ética, né? sim, E sim. depois volta para o plenário para votar basicamente aquela apuração que a Câmara fez e a ética deu alguns Sim. passos à frente. É porque a especializada ela entende a lógica, por exemplo, uma Câmara de Engenharia Civil não vai entender bem como é que funciona a questão do SESMIT, por exemplo, que tem que Sim, ter um sim. engenheiro, tem tantas horas de cumprimento. Obviamente, se um cara tem 10 empregos, tem alguma coisa errada, porque você tem que cumprir lá 20 horas lá, né? Eu não sei qual é a jornada. Ele teria que estar pelo menos 20 horas. E se o cara não tem como o cara ter 10 empregos e é humanamente impossível, né? Então, esse tipo de irregularidade. Estou falando uma coisa bem óbvia, né? Acho que não é tão Sim, comum hoje, mas mas é nesse tem sentido. riscos piores, né? Tem erros piores, um erro que pode matar trabalhador, né? Eu costumo dizer que a medicina mata a varejo, né? E a engenharia mata em grosso. Quando cai um viaduto, morre centenas de pessoas. Um edifício, morre muita gente, né? E a É, medicina, quando mata, é de um a um, né? E a gente mata em grosso quando falha, né? uma tragédia, um desabamento, Aham. um erro, um acidente de trabalho, né? Um ampliado aí, vamos dizer assim.
provocado pela falta de Segurança, né? medidas de segurança, ela é terrível, né? Terrível. Rio Grande do Sul foi vítima disso aí, né? Da Boate Kiss, né? É, o incêndio da Kiss foi um erro desses aí, né? De falta de engenharia Uhum. de segurança, o projeto lá foi totalmente inadequado. E, Equivocado dele. e que outras novidades a gente tem, você está pensando? Eu sei que você assumiu assim meio, né? Tá ainda planejando, né? Porque acabou assumindo a direção com o carro andando, né? Trocando Sim, pneu sim. com o carro andando, é aquela coisa, né? Foi uma questão pessoal e, né? É diferente de você ter todo um planejamento, vou assumir, vou me candidatar e tal. Obviamente você já estava na diretoria, obviamente muito do que o Milton estava projetando você deve estar dando continuidade, mas deve ter É, sempre a sua participação pessoal aí com algumas ideias inovadoras aí, alguma novidade? apesar de eu ter, já era membro da diretoria, mas eu não quis participar, eu não quis fazer sombra no Milton, né? Eu não acho Sim, interessante. sim, Eu, como ex-presidente, já tive um passado já na Neste, eu estou desde a da gestão de Murilo, né? E eu não sim, queria me envolver para não fazer sombra, né? claro. Assim, eu não participei muito da gestão. Tá, De janeiro para cá é que eu venho tomando algumas decisões de criação de câmaras, de criação das regionais, né? Me envolvendo muito com os dois congressos. O congresso, para a gente, é uma vitrine, né? Tanto o Eneste, em Teresina, a gente está tentando mudar o perfil do congresso, um perfil mais dinâmico, né? Onde a participação seja mais efetiva do profissional, né? Congresso de Brasília, o CONEST, a gente está tentando também dar uma nova dinâmica para o Congresso, né? As redes sociais da Anest, a gente está tentando reformular, né? Instagram, todas as redes sociais da Anest, né? Temos esse trabalho agora, no mês de maio, da TV Anest, que envolve o país inteiro, já né? tem a data dessa semana? Não fechamos a data Vai não, ser em mas é maio, maio, vai ser em maio. é maio. Tá, vai ser divulgado pelas redes Principalmente na sociais. última semana de maio, né? Então, E temos cada dia é uma regional. uma região, Legal. região toda. Um dia Sul, norte, um dia Nordeste, Norte, norte, Centro-Oeste e Sudeste, é isso? é isso, isso. Ótimo, E ótimo. tentando um envolvimento muito grande com o Abril Verde, né? O Abril Verde, que tem uma origem paraibana, né? Sim, vocês são muito. A base do Abril Verde aí está muito ligada à Paraíba, né? O Tô- nosso presidente da FENATEST e a saudosa Aparecida foi também deu a engenheira contribuição Cida. ao Duval, né? A Cida, né? Isso. Então a gente está tentando desenvolver muito. É Tá tanto fazendo que, falta aí, né? Tá fazendo falta ela. Ela é assim, uma batalhadora, né? assim. E a gente, esse evento era para abril, das regionais, através da TV Anest. Eu mostrei as regionais que não era interessante é cair de cabeça mesmo no Abril Verde, né? Que é um movimento que hoje transcende o país, né? Transcende as barreiras brasileiras. Já tem país em Portugal e alguns outros países da África já está trabalhando no Abril Verde, outros aqui na América do Sul já está tentando trabalhar com Abril Verde. Então, um dos desafios nossos é fazer um Abril Verde diferente, né? E também tem a semana lá do Ministério do Trabalho, né? A gente está tentando, foi convidado, a gente vai participar, não é? E a gente vai nessa pegada aí, né? Tentar o máximo que a gente puder de levar a engenharia de segurança chegar onde não chegou ainda. Tem estado, e são um país muito grande, país continental, né? O Roraima agora criou sua entidade, estado muito distante, que chega poucas Tá coisas mais lá, perto né? dos Estados Unidos do que do Rio Grande do Sul. Pois é. O Amapá é outra situação difícil, o Rondônia, o Acre, tal, e a gente vai tentar chegar bem forte nesse estado, né? A engenharia de segurança do trabalho tem um espelho, de fato, né? Tem o presidente de CREC, nunca assumiu o papel da engenharia de segurança do trabalho, hoje já é diferente. O presidente Neovânio Acre, do CREA de Roraima, foi um dos incentivadores da associação, né? O de Rondônia está nesse propósito de incentivar a criação, quer dizer, os presidentes hoje já vê
a segurança do trabalho de forma diferente do que via 10 anos atrás, há 8 anos atrás, né? Então, está nessa pegada aí de buscar, de levar a engenharia de segurança aos 4 cantos do país e fora do país também, que a gente já vem trabalhando há muito tempo. O Bebenuto deu um grande impulso no trabalho aí com esses países de língua portuguesa que eu falei, como Espanha e tal, e os vizinhos aqui, Colômbia, Peru, e a gente está nessa meta aí. O nosso propósito é estamos especializadas de forma pura em todos os CREA do país, criação das regionais em todos os CREA do país. Esse é o nosso maior legado que a gente pode deixar dessa gestão. Uma gestão curta de 2 anos, mas a gente vai fazer o que pode nesse sentido. Legal. Um aspecto que é importante também, eu não sei se você quer falar, que é a questão da eu não sei como é que vocês chamam, desculpe a minha, eu não estou lembrando aqui, que é a declaração de que ele é engenheiro de segurança para efeitos de alguns recursos, né? Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente sobre isso aí. O CREA funciona como percentual. Certo. A maior Câmara de Civil, porque tem o maior número de profissionais da engenharia Claro, civil. claro. E a gente tem que fazer a nossa opção. Eu sou engenheiro A mecânico. opção, o termo correto é a opção da categoria Eu sou engenheiro de graduação, engenheiro mecânico. mecânico Mas e de segurança. minha opção no CREA é engenheiro de segurança do trabalho. É bom esclarecer com os profissionais, quando você faz a opção, você não está perdendo a sua qualidade. Ele não deixa de ser, você não deixa de ser engenheiro mecânico ao optar porque tem que escolher uma, né? Que é a prioritária, né? É apenas para fazer parte política do plenário, né? A decisão porque tem um estudo do texto anualmente, que há uma renovação basicamente de um texto dos conselheiros. Então, a sua opção é para você fazer a representação no texto, no estudo do texto do plenário, né? Você não perde a atribuição. Então, o tamanho da engenharia é sua representação quanto à opção no sistema. Esse é o tamanho da engenharia. E a engenharia de segurança precisa que os profissionais vão lá não precisa do CREA, entra lá no sistema, na página do CREA, e primeira opção, engenharia de segurança do trabalho. Então, você vai fazer parte do texto como engenheiro de segurança do trabalho. É só isso, não tem perda de atribuição ou E não vai ganho, pagar nenhum centavo a mais, ele só está escolhendo, não, né, não. por uma. E vai apoiar uma área que é importante e que as outras áreas já são muito grandes, né? As outras áreas já. A maior parte dos engenheiros de segurança são ou é mecânico, ou é civil, ou é. Né? E essas são muito fortes já tem uma força. Então, a gente precisa usar politicamente a força, né? A capilaridade, porque a engenharia de segurança está em tudo que é lugar, né? Mas ainda percentualmente, comparado com outras engenharias, bastante reduzido, né? Então, essa articulação é positiva, né? Sim, sim. A gente tem feito, tem dado resultado, mas precisamos que os profissionais sejam mais esclarecidos, né? E é através das entidades regionais que pode esclarecer o profissional lá na base, né? Sim. Outra questão importante é que nós temos no plenário do CONFER apenas 16 representações. Nós temos 26 estados, mais o DF, 27, e só temos 16 conselheiros federais, né? Lutamos para que todo estado tenha a sua representação, seja composto por 27, e não por 16. Faltam 11, então. 11. Né? É um negócio que a lei 5.914, né, precisa ser modificada, uma lei antiga de 66. Né? 66 a gente tem um país atrasado, um país basicamente agrícola, né? Sim. Hoje é um país, oitava economia do mundo, né? Um país que produz alguns produtos aí o mundo inteiro, né? Então, um país de outra realidade diferente, né? E essa legislação ainda continua lá no CONFER, né? Aí precisamos de uma base no Congresso Nacional que possa reverter e alterar essa legislação, modernizar essa legislação, né? Nós não podemos ter 27 estados e ter 16 representações. É um negócio fora do contexto, né? Fora do combinado da sociedade, né? Claro. Não, mas é importante isso, porque o profissional de segurança ele é muito técnico, né? Ele tem muito o engenheiro de uma maneira geral é muito técnico, mas o profissional de segurança por questão de normas e tal, a gente está muito ligado à normatização. E essa questão política é uma questão que é muitas vezes abandonada, mas é importante se ocupar os espaços.
É como você disse lá no início, né? O vazio, alguém vai ocupar. E É, se a gente não ocupar com profissionais com o tema segurança, e quanto mais se falar em segurança, mais a nossa segurança brasileira se fortifica, vai vir outra área e vai ocupar esse espaço. Vai vir o pessoal da engenharia de florestas ou de petróleo, né? E daqui a pouco se perde, né? E se dilui esse espaço. E é importante um posicionamento que não custa nada, é uma opção apenas, né? Isso é anual, é uma vez por ano ele faz ou ele pode fazer a qualquer momento? a opção, É. não, qualquer, mo- Ele qualquer pode chegar momento. lá hoje e dizer assim, vou deixar de optar pela mecânica e optar pela segurança do trabalho, ou deixar, né? Isso é só para o estudo do texto, né? Porque todo ano tem um estudo do texto, aí se renova o plenário. Anualmente se renova um texto do plenário, teoricamente, né? Sim, o terço. Mas é só para estudo do texto, para composição de plenário. São as forças políticas do sistema, dos Muito, regionais. muito bom. Bom, Leandro, eu queria te agradecer por esse bate-papo aí, conhecer um pouquinho desse novo momento da Nest, de cumprimentar por esse novo desafio. Eu tenho certeza que você vai brilhantemente ocupar esse espaço e, assim como já fez, né, no passado, vai voltar a fazer com qualidade, com integridade, com muita garra, com honestidade, que é uma marca do teu trabalho. E dizer que a Paraíba está realmente em alta, né? É o ano da Paraíba. Falta você vir para cá. Vamos lá, não, já estou conversando aí para a gente fazer algum evento aí o ano que vem aí na nossa terra, em João Pessoa. Com certeza, eu É, gosto muito de então, João Pessoa, é uma cidade apaixonante, um povo maravilhoso, se come muito bem, praias maravilhosas, mas é uma energia muito gostosa de conviver aí, né, na Paraíba. eu, E na Campina Grande, todo o interior aí também, né? Mas João Pessoa, uma questão aí de gaúcho que não tem praia boa, vai para aí e fica fascinado aí. eu não posso lhe ver que eu me lembro de um grande amigo meu, né? Do Armando, Armandinho, né? Armandinho Campos, né? É, Armando, nós tínhamos Saudoso Armandinho, está uma fazendo falta, amizade hein? muito forte, tinha uma amizade muito forte com o Armando, É, e fazia parte lá das comissões lá do Ministério do Trabalho. No dia seguinte, ia lá para Niterói, mas ligava para mim, "Ei, Leandrinho", ele chamava comigo, Leandrinho, "Ei, discutiu isso, tal." Então, posso lhe ver que eu lembro do Armando, né? Mas são saudosas memórias. é, É, pessoas que fazem falta, né, Leandro? Pessoas que e com fazem. certeza absoluta, né? Um Em todos os grande sentidos, engenheiro de segurança. em todo sentido, um grande profissional, um grande engenheiro, uma pessoa amigável para se conversar, amigo e tal. Verdade. Mas foi tão rápido que eu nem senti uns 30 minutos, né? Não sei se foi 30 minutos ou mais, um pouco, né? Só Passou, acho que. Eu tô como 30 minutos aí, 40. só tenho a agradecer a você pelo esse espaço, né? E coloca a Nesp à disposição da revista, o que precisar. Os dois congressos estão à disposição da revista, né? A revista tem dado um apoio, os Conest eu tenho Somos parceiros acompanhado, aí nessas iniciativas, né? né? Tenho acompanhado bastante, né? Não é à toa que eu estou aqui com o exemplar seu, tá vendo? Ah, legal, legal. Você é sempre um E parceiro nosso aí. Sempre. agradeço de coração a oportunidade, né? Esperamos ter dado algumas dicas que possam Com ajudar certeza, com os certeza. profissionais, né? E a mídia da segurança do trabalho, né? Através do seu potencial canal, veículo de comunicação, né? E estamos aqui. Vamos na luta e vamos ver se a gente consegue, porque a gente, pelo menos que projetou, a gente chega perto, Vamos né? trabalhar juntos aí em prol da área de segurança e de saúde do trabalho no Brasil. E Muito muito obrigado. grato. Muito obrigado, Leandro. José, foi um bate-papo, então, com meu amigo José Leandro da Silva Neto. Estamos, então, Isso. encerrando o nosso Proteção TV. O nosso... Vamos de novo aí. Estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu hoje o meu amigo José Leandro da Silva Neto, novo presidente da ANEST, Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.